Graça e paz. Mais uma vez aqui com esse privilégio de trazer o coração de Deus mais próximo do seu coração e responsabilidade. E você tem que ficar atento na palavra, né? Porque sempre na palavra tem uma distração. Às vezes não é alguém do lado, mas a sua mente, pensando no dia de amanhã. E o dia de amanhã, o Senhor disse que Ele vai cuidar de si mesmo. Mas hoje, Deus pode trazer uma palavra, uma resposta, que muito tempo você tem pedido. E eu tenho muitos pedidos para o Senhor, estou aguardando respostas dEle. E a gente no culto tem que ficar assim atento. Não é paralisado, né? Aquela coisa fria, sem uma resposta, sem uma interação. O pastor falar, você vai dar um amém, vai dar um glória. Mas você tem que estar bem atento, porque Deus pode trazer uma direção, um desafio, uma confirmação para o seu coração. Amém? E esse seminário tem sido algo maravilhoso de Deus para as nossas vidas. E o tema é voltando. Quando se fala em essência, o que às vezes a gente pensa? No perfume? A essência do perfume? Não, a essência é o coração da coisa, é o cerne da coisa. E se a gente pegar isso, a gente entende tudo. Não que a gente vai conhecer tudo, porque não tem como conhecer o Senhor todo aqui nessa vida, porque nós vamos ainda vê-lo como Ele é depois. Mas aqui a fonte é inesgotável, o Senhor é infinito. Então nós vamos buscar, amém? Vamos compreender isso na nossa vida nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, de 1 a 6. Nós vamos trazer a palavra sobre coisas novas. Pronto? Êxodo 19, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6. A palavra de Deus diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Que palavra tremenda. Quantos aqui têm filhos? Eu tenho filhos. E às vezes alguém nessa casa, na sua casa, precisa mostrar para os filhos o valor das coisas, o valor de uma torneira aberta, o valor de um banho prolongado, o valor do leite, o valor da comida, o valor da roupa. A gente não pode deixar os nossos filhos receber todas as coisas que eles querem. Não é só pedir: papai, eu quero, e você vai lá e dá. Papai, isso quebrou, compra um novo. Não, peraí, você precisa saber o valor das coisas. E se alguém precisa fazer isso conosco, é Deus, nos ensinar o valor das coisas. E é isso que está aqui nesse texto. Deus ensinando para Israel, para o povo de Deus, o valor da liberdade, o valor da salvação, do valor daquilo que Deus ainda estava para entregar
para eles num futuro. E quando a gente ouve e lê, ou assiste até um filme sobre o livro de Êxodo, esquece tudo aquilo que você vê no filme. É muito mais forte, porque o livro de Êxodo não se fala sobre libertação. Parece curioso isso, parece algo que, peraí, mas eu sempre aprendi sobre Mar Vermelho, eu sempre aprendi sobre as tábuas, sobre Moisés, sobre os milagres, sobre as pragas, sobre os egípcios sendo sepultados para sempre. Mas o livro de Êxodo, presta atenção, isso escapa da gente. É um livro que fala sobre adoração, porque quando Deus apareceu para Moisés, Deus falou assim: eu quero que você tire esse povo da escravidão e traga-os a este monte para me servir. E esse serviço é a adoração. E aqui nós vemos no texto Deus já dando uma palavra assim rápida, que eles seriam uma nação de sacerdotes. O que o sacerdote faz? Liga o homem a Deus, não é? Então nós vemos aqui que é muito além de um livro que fala sobre Mar Vermelho. É um livro que fala sobre a adoração. E Deus então vai ensinar ao povo o valor das coisas, o valor da essência da adoração, o valor das coisas que Deus ia entregar para eles. E vamos ver então como é que Deus trata desse assunto com esses filhos, que precisam aprender o valor das coisas. Verso 3 diz assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Ah, como é gostoso coisas novas, né? Eu gosto de coisas novas. Quem gosta de cheiro de carro novo aí? Hã? Você entra assim, abre, aquele cheiro. Você compra um livro, aí você, tem gente que tem aquela mania, né? Minha esposa faz isso, ela põe o nariz dentro do livro e, nossa, que cheiro bom de livro. Tem gente que faz isso. Cheiro de bola nova. Eu tenho na minha memória uma bola que eu ganhei do meu pai quando eu tinha 6 anos. Quando eu vou às vezes na ReHap, alguma coisa, eu sinto aquele cheiro, a memória olfativa. Nossa, aí volto para a infância. Como é bom o cheiro, como é bom o cheiro de coisas novas, como é bom coisas novas. E a gente participa de coisas novas e nós não prestamos atenção. E Deus olha para a gente e fala assim: então você não sabe dar valor às coisas que eu estou entregando para você. E Deus começa então a passar as dicas para Moisés, para que ele fale para aquelas pessoas que eles estariam vivendo o início de um reino sacerdotal. Quando se planejou, quando o Espírito Santo tocou no coração, né, do grupo de louvor, do Bruno, do pastor, né, da liderança da igreja, para fazer esse seminário, Deus já estava ali planejando tudo, planejando a palavra, quem ia trazer, o que ia falar, quem ia tocar, quem ia dançar, todas as coisas. Deus planejou todas essas coisas para você, para te ensinar o valor das coisas dele. E como é bom estarmos ligados às coisas de Deus. E Deus começa então a mostrar o valor e o que vai acontecer nesse reino sacerdotal. E Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, fala para essas criancinhas o que aconteceu com elas, porque elas não estão entendendo. Isso acontece com a gente. Deus entrega uma bênção, Deus entrega uma palavra, se fala sobre oração, se fala sobre oferta, se fala sobre santificação, se fala sobre adoração na família, mas a gente não entende as coisas que Deus está fazendo por nós. Tem gente que ainda não entendeu a salvação. Sabia disso? Tem gente que não entende o período de adoração. Tem gente que não entende a palavra, não entende o que aconteceu com ele. Eu fui salvo e ponto. Não, é muito mais do que isso. E Deus começa então: olha, Moisés, vai lá e mostra para ele. E a gente vê no verso 4 Deus falando isso: olha, mostra para eles, diga assim: tendes visto o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Deus pede para prestar atenção ao modo dele agir, ao modo como o povo foi resgatado, o valor que foi pago, que foi feito,
a atividade, a energia que foi desprendida para que todas as coisas acontecessem, para que aquele povo fosse retirado do Egito. E Deus então compara com um pássaro predador de grande velocidade. Deus tem pressa de fazer as coisas. Às vezes a gente fala assim: ai, Deus demora tanto para dar uma resposta para mim, Deus demora tanto para abrir uma porta. E como eu falei para vocês ontem, o texto as coisas difíceis de acreditar na Bíblia, mas nós temos que acreditar, é que todas as coisas, tem coisas que acontecem que a gente fala: meu Deus, isso vai me ajudar em quê, Deus? Não, Deus, tá bom. Então vamos lá, vamos caminhar, porque no caminho da adoração o Senhor vai revelando, e na obediência Ele vai revelando o objetivo de uma situação que a gente enfrenta. E no Egito, aquele povo, eles eram dominados, não é? Quando você visita na casa de alguém, você abre a geladeira quando você tem sede, o que você faz? Pede água. Se você de repente dá uma olhada lá, tem um chocolate lá na casa do irmão, aí você, que vontade de chocolate, mas não é a sua casa. Você, por educação, o que você vai fazer? Não vai pedir o chocolate, vai esperar ser oferecido, né? Tem aquela Coca-Cola gelada, oh Deus, ai, não queria água, acho que eu mudei de ideia, queria Coca-Cola, mas você não vai pedir aquilo. Então no Egito, o povo não tinha nem essas coisas, porque eles eram escravos. Mas quando a gente está na casa de Deus, quando você está na casa do papai, o que você faz? Você não vai pedir para o pai: pai, posso abrir a geladeira? Pai, posso pegar esse chocolate? Pai, posso beber essa Coca-Cola? O que você faz? Abre a geladeira, pega a Coca-Cola, abre o chocolate, às vezes não divide, come tudo, senta no sofá. Pai, posso mudar a televisão? Não, pega o controle remoto, você está na sua casa. E Deus estava com essa rapidez, com essa velocidade, mostrando que eles estavam tirando de um lugar de prisão para um lugar de liberdade, para a presença de Deus, para a casa de Deus. E no verso 5, tem mais coisas incríveis que Deus nos revela sobre a essência da adoração, sobre valorizar aquilo que está acontecendo nesse congresso na sua vida. E diz assim: agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quem pode roubar você de Deus? Ninguém pode roubar você de Deus. Ninguém. Reino e sacerdotes. Sabe o que tem aqui na casa de Deus? Marquinhos está falando sobre a quantidade de músicos. 30 músicos, vai. Vocês têm noção, se fosse mensurar o valor de que cada músico desse de dons carrega em si? Porque o músico, ele não tem só um dom em si, ele tem sensibilidade. Tira os músicos e pega as outras pessoas que fazem outras atividades. Por exemplo, os irmãos que foram me pegar no hotel, dom do serviço. Então na casa de Deus tem abundância de dons sem limites. Com Deus não tem miséria. Nós somos miseráveis e avarentos, mas Deus não tem miséria. Deus não tem problema de dar um dom que você deseja, embora Ele distribui como quer. Bom, você deve buscar. Deus não tem miséria. Então Deus está falando assim: sabe o que vai acontecer com vocês? O que está acontecendo? Vocês estão saindo de um lugar de escravidão, que vocês não podem fazer nada, vocês não são donos de vocês mesmos, mas vocês vão para um lugar de total liberdade. E lá vocês vão abrir a geladeira, vão comer o que quiser, vão pegar o controle remoto, assistir o programa que vocês quiserem. Vocês têm total liberdade. E eu vou enriquecer vocês de dons e de talentos, e vocês serão as minhas testemunhas. Quantas coisas, presta bem atenção nisso, crianças do Senhor, eu incluo nisso. Quantas coisas nós temos, nós construímos graças aos dons de Deus. Tudo que você tem é graças a um dom que Deus te deu, um dom natural, um talento natural.
Ou você é hábil com as mãos, ou você tem um raciocínio rápido, ou você é bom em matemática, ou você é bom de conversar, ou você é bom de fazer alguma coisa com as mãos, você é bom de conversar com as pessoas. Todas as coisas que você construiu na sua vida, sabe quem te deu condições? Deus. Você precisa aprender o valor dessas coisas. Nós sustentamos as nossas famílias graças ao talento e dons que Deus nos deu. Você come, você anda, você respira, você conversa, você está entendendo o que eu estou falando para você, amém? Graças ao dom que Deus te deu. Você desenvolve a sua carreira profissional, ministerial, graças aos dons e talentos que Deus te deu. E quando você começa a pensar nisso, que mesmo que ainda um pouco embaçado, porque quando nós vemos que nós dependemos, que tudo isso que nós temos realmente vem de Deus, a nossa reação tem que ser outra, porque adoração é o quê? Uma reação a uma revelação recebida. Então você está vendo, crianças, o Senhor está falando, fala para as minhas crianças, que todas as coisas que eles estão recebendo é graças a mim, e todas as coisas que eles irão receber no futuro, graças à minha generosidade e à minha bondade. O verso 10 diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes. Um texto mais adiante, né? Nós estamos lendo aqui. Purifica-o. O que significa isso? Presta atenção que Deus tem um tempo uma ordem para fazer algumas coisas. Ele começa assim: purificação. O que é purificação? A purificação, Deus podia purificá-los com uma palavra: sejam santos. Mas Deus não faz isso, mas Ele tem poder para isso. Mas é uma atitude sua, porque Ele quer que você entenda as coisas que estão acontecendo com você nesse seminário. Então é um rito necessário e insubstituível para aqueles sacerdotes, para que eles pudessem se chegar a Deus, porque estava sendo construindo ainda toda essa questão do serviço a Deus, não é? Deus ainda estava apresentando, não havia ainda sacerdote. Mas a purificação é um rito de separação. Para quê? Por que lavar o corpo? Por que não tocar nada impuro? Por que guardar a boca? Por que guardar a mente? Purificação é um rito importante para se demorarem na meditação sobre o valor das coisas que eles estavam sendo ligados. Por isso que é importante o jejum. Por isso que é importante de você ministrar, você orar, você passar um tempo se purificando, se demorando para prestar atenção nas coisas na importância das coisas que você está sendo ligado. E isso não foi escrito, né, somente para contar uma história. E às vezes nós lemos uma Bíblia, que é um livro incrível, e tornamos a Bíblia um livro mais chato do que livros de leis. Quem gosta de leis, hein? Olha lá. Tem coisa que é chata, né? Eu sou músico e não gosto de leis. Às vezes a pessoa fala assim: mas isso aí, música é chato, né? Mas pode ser vice-versa. Não, você também é músico, então. Isso está escrito para entendermos, inculcarmos realmente sobre a implicação da purificação e os detalhes. A igreja moderna de 90 para cá, até os anos 80 não, ela tinha aquilo que a igreja moderna chama de religioso. Você é religioso. Você é preso à tradição, não é? Então na década de 90, até hoje ainda acontece isso. A igreja às vezes passa por uma revolução, uma renovação, e chama aquelas atitudes de antes de tradição, de religiosidade. Mas a igreja hoje, chamar de igreja pós-moderna, chama a igreja, né, pós-moderna, nós criamos a pós-religiosidade. Caímos no mesmo erro do início das coisas que nós criticamos. E às vezes o que se cria hoje? Muito na nação brasileira tem isso: ritos judaizantes. Então eu sou a favor, viu, irmãos? Eu vi até um chofar na casa do pastor lá, a pastora, né?
Mas o que a gente faz? A gente começa a trazer para o culto esses ritos. Não tem nenhum problema com isso, apesar de todas essas coisas terem sido abolidas. Mas isso é necessário para termos um tempo para meditar sobre o valor das coisas espirituais. Então, cada item que há no culto, um objeto, ele tem um significado para trazer à sua mente uma reflexão sobre a importância daquilo que é espiritual. E a gente tem que estar aberto para isso. Eu lembro, o pastor falou que começou hoje o grupo de dança, é isso mesmo, pastor? Né? Retomando, né? Eu lembro que 2004 tinha um grupo maravilhoso lá, gente, e tem lá, a pastora Cristiane que dirige ele. Mas eu era assim um pouco quadrado, falei alto, quadrado. E eu tinha umas coisas presas na minha mente, mas eu já me julgava, já no mover do avivamento. Aí chegou a irmã e falou assim: pastor, eu vou ministrar aqui com um pano vermelho, porque significa isso, um pano verde. Que estranho, senti um frio na espinha, né? Aí não posso sair criticando sem entender o que Deus está fazendo, né? E fiquei um mês vendo elas ministrar com aquele pano na dança, e passava na igreja, e eu, papai do céu, isso está estranho. Não, Deus, me traz. Aí um dia o Espírito Santo me pegou na palavra e me mostrou todas as coisas que estavam no coração delas na palavra. Aí eu falei: Deus, então aquilo é importante. Eu preciso me deter a esses detalhes para entender a importância de algumas coisas espirituais. Então, às vezes Deus usa uma dança, um movimento, um gesto para transmitir a importância de uma verdade espiritual que nos escapa. Não deixa perder a palavra aí, amém, irmão? Então vamos lá. Como seria desgraçada a nossa vida se não fosse a generosidade de Deus? Como Deus é generoso. Você entende isso, a generosidade de Deus? Você está vivendo a generosidade de Deus? Você está aqui porque Deus é generoso. E uma coisa que Deus quer, e que está na palavra dele, é que nós sejamos parecidos com Ele. Se você não é generoso, você não tem nada de Deus na sua vida, porque a característica de Deus, cantamos o amor, é generosidade. Deus não guardou a bondade dele para ele, mas ele distribuiu para nós e deu com abundância, sem limites. Está aí para você, recebe a bênção, recebe a bênção, recebe a generosidade de Deus, recebe a bênção, recebe a generosidade de Deus. E o que nós fazemos? Não entendemos, não reagimos e perdemos uma verdade e uma bênção de Deus para a nossa vida. E no verso 11 continua assim: e estejam prontos para o terceiro dia. Estejam prontos para... Tem muita gente que não se preparou para o seminário, deixou tudo nas costas das pessoas que estavam envolvidas, pessoas que não se importaram. Talvez até alguns faltaram hoje. É importante vocês entenderem que todas as coisas que Deus faz na igreja é para abençoar a sua vida, não é para encher linguiça e nem para encher a sua agenda de atividade. Aí Deus fala assim: Moisés, fala para eles que eles têm que estar prontos ao terceiro dia. Continua o versículo: porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Olha, gente, tem coisas que a gente vive com Deus que a gente jamais esquece. Tem tempos e épocas que eu vivi com Deus que eu jamais vou esquecer. Eu quero, em nome de Jesus, que se você ainda não viveu algo que marcou a sua vida, não adianta eu profetizar sobre você, é inútil. Você tem que fazer por você. Pode vir 50, a corrente dos 319 aqui, não é dos 18, põe mais um. E ficar profetizando, nada vai acontecer, porque você não reage, não se prepara, não está pronto.
Não quer viver. Tem gente que o único testemunho dele é: no dia que eu me converti. Quantos anos tem isso aí? 35 anos. Você não teve mais nenhuma experiência com Deus? Então está longe de Deus e precisa voltar para esse caminho da essência da adoração. O verso 12: marcarás em redor os limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Estejam prontos para a grande revelação. Como é que a gente pode imaginar isso? Estamos mesmos prontos para que venha, para que a gente esteja nesse caminho de volta à essência da adoração? Talvez amanhã, segunda-feira, você vai esquecer tudo aquilo que foi falado em 3 dias aqui. E você vai perder uma grande manifestação de Deus na sua vida. E Deus coloca os limites ali. Ele fala assim, há um limite. Deus põe limites e fronteiras antes de cada bênção, para dar tempo para nós inculcarmos drasticamente sobre a barreira que há entre a prisão e a casa de Deus, entre o pecado e a santidade, entre a bênção e a maldição. E às vezes Deus nos leva rapidamente ao caminho, a esse coração que eu tenho compartilhado com vocês sobre a adoração, porque nós não estamos preparados. E Deus fala assim: coloca um limite. Então a manifestação de Jesus ainda não aconteceu, então eles não podiam avançar à presença de Deus. Hoje a própria Bíblia nos desafia isso. Vem, sejam ousados, vem com ousadia à minha presença. Hoje Deus nos chama. Antes ele falava: para aí. Então, antes de cada estágio da revelação de Deus com você, Deus fala assim: para aí, reflita primeiro. Não, Deus, eu quero avançar. Mas você não entendeu, você não está valorizando o leite, você não está valorizando a água da sua casa, você não está valorizando a luz elétrica, você não está valorizando o seu pastor, você não está valorizando a sua igreja, não está valorizando o culto que acontece aqui, o banquete de Deus. Você quer ir para onde? Vai continuar onde você está, porque se você avançar, você vai morrer. É o que Deus está falando para eles. Vocês estão vindo muito rápido, eu quero trazer vocês rápido, eu estou com pressa de fazer algo na vida de vocês, porém vocês têm que se demorar em entender o que está acontecendo com vocês. E o verso 15 então diz: e disse ao povo: estáis preparados, prontos ao 3º dia, e não vos chegueis à mulher. Epa, celibato? Mas mulher é tão bom, Deus, eu amo minha esposa, ela é tão cheirosa, meu pai, minha mulher é tão cheirosa, Deus, não posso me chegar a ela? Não é? Como é isso? Aqui, lógico que é um momento ali que Deus está ensinando algumas coisas, tirando todas aquelas implicações, aquela compulsividade sexual que havia no povo de Israel, porque foi o povo de Israel que construiu os vales dos reis, e vocês sabem que eles eram envolvidos com muita sexualidade. O pessoal do Egito ali, havia os cultos, assim, uma coisa assim desenfreada. Então o Senhor está falando em algo que era uma compulsividade ali. E Deus falou não com relação a isso, mas para nos ensinar uma outra coisa igualmente importante para eles, para nós. Precisamos interromper as nossas mais íntimas e necessárias atividades cotidianas para meditar e para receber a revelação de Deus. Sabe aquela coisa, aquela correria? Está passando lá, né? Qual o time de futebol aqui da cidade? Não tem? Então vamos lá na Praia Grande, lá tem Santos e São Paulo. Aí o irmão gosta de futebol, aí ele põe a televisão, vai se trocando para ir para a igreja e ouvindo futebol, e se trocando, e o horário passando, e ele para frente da televisão e fica até o último minuto. 1 minuto, daqui na igreja é 1 minuto, 1 minuto ele desliga, mas meio que, e vem para a igreja, liga o som do rádio e vem ouvindo futebol. Ele chega aqui, ele entra todo suado, rolando, ele entra ali e começa a adorar. Por que não recebe? Por que não reage? Porque o ministro de louvor tem que pegar aquela manivela do tamanho do mundo e ficar bombando a adoração da igreja? Ele se preparou.
ele orou, eles se trabalharam, mas você não se preparou, não interrompeu as coisas que são importantes para você, as coisas que você gosta, para se preparar para Deus falar no seu coração. E isso é importante. E agora você vai receber uma remada de Deus. Um rema agora, uma remada de Deus. Veja só o verso 16: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Verso 17: e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro. Meu Deus, quando eu vejo eu imagino essa cena. Moisés vindo com o povo: vamos adorar ao Senhor, vamos ver o que Deus vai se manifestar. Eu viajo nisso aqui, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Verso 18: todo o monte Sinai, o quê? Fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia Esse clangor de trombeta aí não é trompete, gente. Sabe o que é isso? É a força do vento batendo nas rochas e produzindo uma frequência que se parecia com um som de uma trombeta. E Moisés, quando escreveu o texto, o que ele escreveu? Não foi o zunido, o zumbido, o som do vento. Ele falou clangor de uma trombeta. Era tão preciso o vento de Deus naquele lugar, que produzia um som definido. E o verso 20 fala assim: descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo, que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Não todos, muitos deles. Também os sacerdotes que chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Verso 23: então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Quantas coisas espirituais passam sob os nossos olhos e nós não percebemos nada. Jesus certa vez chegou numa posição que ele via Jerusalém e falou: Jerusalém, se soubesses o dia da tua visitação. Irmão, se você soubesse o dia da tua visitação, você estaria mais desperto, acordado, com mais sede, com mais fome, buscando mais, não preocupado com amanhã, não preocupado em dar uma olhadinha no Facebook, no Zap, se tem algum recado para você, na sua conta bancária, no teste que você fez na porta. Não, algo maior, Deus na sua vida. Quantas vezes nós ficamos sem os trovões de Deus, não temos nenhuma manifestação de Deus na nossa vida, por isso que não há a reação. Nós ficamos sem os relâmpagos de Deus, e ficamos sem a espessa nuvem teofânica e o som definido da trombeta. Quantas vezes o nosso arraial não estremece porque Deus não passa revista, pois sabe da nossa condição, da nossa negligência, da nossa indiferença, do nosso pecado, da nossa infidelidade, da impureza e da desobediência.
Verso 24 diz assim: replicou-lhe o Senhor: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém o povo não traspassem o limite para subir ao monte, para que não os fira. Versículo 25: desceu pois Moisés ao povo, ele disse tudo isso. Por que buscar Arão? Não é? Por quê? Porque são pessoas que há muito tempo acompanham o mover e as transformações ocorridas na história sobre as coisas que têm ligação com Deus, com as coisas de Deus e com o sangue de Jesus. Deus chama aqueles que estão sempre ali. Chama a adoração, eu respondo. Chama uma atividade, eu respondo. Chama um desafio, eu estou aqui. Por que pessoas nunca são chamadas por Deus? Porque estão sempre distantes. E Deus falou assim: não são todos que poderiam chegar à minha presença e morrer, mas alguns de vocês podem chegar à minha presença. Chamarão pessoas que têm ligação forte com as coisas de Deus, aquela aliança que eu ministrei ontem, aquela interdependência. E o seminário que nós estamos perseguindo nesse congresso, o tema é voltando à essência da adoração. Adoração, essa revelação que o Senhor está nos dando. E todas as coisas que você ouviu nesses dias, que foi ministrada palavra, em dança, em música, na leitura da palavra, na comunhão, no olhar dos irmãos, no abraço, todas essas coisas, a imagem que você deve guardar, a imagem certa, é que a adoração, presta atenção, não é como costumeiramente imaginamos. Talvez você veio com a mente condicionada, ou cauterizada, para ouvir e ver algo de acordo com as suas expectativas pré-definidas. Onde Deus estava levando o povo, era um lugar que eles nunca tinham passado. Eles estavam ouvindo e vendo coisas que nunca antes tinham se manifestado. E Deus quer levar essa igreja, Deus quer levar você e a sua família a mesma coisa, a algo novo, a uma revelação nova, a essa essência da adoração. Mas você precisa modificar o seu interior, modificar o seu sistema de crença, modificar a sua expectativa. Muitas vezes aconteceu isso comigo, gente. Muitas vezes eu fico muito chateado. E o músico que é compositor fica chateado, ele fica abalado, ele fica, irmãos, confesso para vocês, rasga a gente. Você vai ministrar numa igreja, e você faz o set list, e você canta as suas canções, e a igreja canta as suas músicas, e louva, e tal, e você fala: fiz o serviço bem feito, né? Hoje eu ministrei bem, hoje o povo foi atingido com aquela canção que eu fiz. Aí de repente chega o pastor para você, chega o irmão e fala assim: você conhece aquela música do Fernandinho? Que mané, Fernandinho, criatura de Jeová. Irmão, você sabe tocar aquela música? Não. Você já viu um pastor pregar a pregação de outro? Não vou dizer nomes. Não. Da mesma forma, o Ministério de Louvor recebe a revelação de Deus e tem que cantar a sua teologia, e tem que viver as coisas que vocês estão vivendo. É bacana ficar cantando as coisas, né? Mas vocês têm uma experiência com Deus, e vocês têm que ser desafiados pelo Espírito Santo a cantar essas experiências que vocês têm com Deus. Aí eu estava numa igreja, aí fizemos aí que eu falei para vocês, o serviço bem feito, som redondo, sabe aquele som redondo? Você ouve tudo, aquela dinâmica, Deus. Aí terminou, o pastor chega para mim e fala assim: será que a irmã Dani, que é a minha Beck, podia cantar aquela música Santo Espírito? Aí eu: tudo bem, né? Vamos. Ai, Senhor, trabalha isso no meu espírito. Não, pastor, com certeza. Gente, quando a irmã começou a cantar, era outra igreja. Parece que todo mundo enfiou o dedo no 220. Começaram a gritar, pular, rodopiar, orar em língua, se jogar no chão, o rolo compressor do Espírito Santo. Eu fiquei impressionado.
Eu falei, aí o Espírito Santo virou para mim e falou assim: tá vendo? Nada daquilo que eu fiz até aquele momento adiantou, porque a mente condicionada das pessoas estavam programadas a um tipo de situação. E se Deus faz uma outra coisa, que é levar para um outro lado, a igreja não reage, e a gente fica preso ao velho, aquilo que é pré-definido. E a essência da oração, esse lugar que Deus quer levar essa igreja, Deus quer levar a sua vida, não é pré-definido, é algo novo. É aquele cheiro de novo que eu estava compartilhando com vocês no começo, que você quer, nossa, que cheiro bom. E esse cheiro vai entrar, esse cheiro espiritual, vamos dizer assim, vai marcar a sua memória olfativa espiritual, vamos dizer assim, para sempre. E você cada dia vai ter, lógico, a lembrança desse novo de Deus. Daquele momento você vai ter outros cheiros novos. Você quer isso para a sua vida? Presta atenção. Salmo 96:1 diz o quê? Cantai ao Senhor. Esse trecho é tão conhecido como aquele: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E este salmo diz: cantai ao Senhor. E ontem o Bruno leu o texto, Salmo 33:3, que diz o quê? Tocai bem, com júbilo e com alegria. Não é? Esfuziante. E a imagem correta que você tem que gravar na sua mente, que você precisa saber, presta bem atenção, o valor das coisas de Deus que Deus tem colocado na sua vida. Para você participar deste mover de volta à essência da adoração, você necessita ter uma outra atitude. Feche seus olhos. Tem música para tocar? Quero que você fique de pé, por favor. Senão você vai dormir. Eu falo mansinho, né? Eu não tenho uma voz como aquele baixo, pum, 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 pum. Né? Voz de trovão, irmão. Feche seus olhos. Deus vai falar no seu coração o seguinte. Pronto? Fechou seus olhos? Presta atenção. Feche os olhos. Foi rápido e surpreendente e radical. O que Deus fez com o povo dele é o que Deus quer fazer com você e com a sua adoração. Deus quer levar você a essa essência da adoração. Prometa ao Espírito Santo, faça um voto nessa noite, que nunca mais você vai esperar que alguém diga que você deve louvar ou entregar sua contribuição na adoração congregacional, ou em casa com a família, ou andando, ou no carro. Você fará isso espontaneamente, porque você quer, de verdade, saber, entender e valorizar as coisas de Deus. Teve um custo tudo aquilo que Deus fez. Deus pode pagar qualquer preço, Ele tem todo o recurso. E Ele falou assim: eu vou pagar todo o preço da sua dívida, vou mandar Jesus. E veio Jesus, a generosidade de Deus em pessoa manifestada. Receba a generosidade de Deus na sua vida e pratique a essência da adoração. Essa mesma generosidade. Saiba o preço das coisas, saiba o valor das coisas. Atitude da sua adoração, seja ela cantando em casa, sendo generoso, compreendendo, amando, abraçando, olhando nos olhos, declarando o amor, transmitindo a presença de Deus, é um forte testemunho. A adoração é tão importante que é o que faremos por toda a eternidade. Adoração corrige a nossa escala de valores. Se você escrever um texto sobre os seus valores, quando você começar a adorar o Senhor, tudo aquilo que você escreveu vai estar errado. Continue os olhos fechados. A adoração é uma arma de ataque, como aconteceu com Josafá.
Adoração é uma forma de você mostrar e provar para Deus que não é um crente falso. Adoração mantém a sua saúde física, mental e espiritual. E a adoração obediente foi a que Cristo nos ensinou indo à cruz. Essa mesma adoração é que Jesus espera que façamos para Deus. Que a cada dia possamos ser para as pessoas um Cristo. Possamos ser para as pessoas a generosidade de Deus. Possamos ser uns para os outros o amor de Deus. Sem amor, tudo que nós produzimos não vale nada. Porque tudo que Deus produziu por amor a nós teve um resultado incrível para toda a eternidade. Você jamais terá sede, fome, ou se sentirá triste ou derrotado. Porque a adoração coloca você no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora depende de você. Não depende mais de mim, da liderança, do Bruno, dos músicos. Depende de você. Depende de você não aceitar mais essa apatia, a frieza, a falta de reação, a posição que nós ficamos no momento da adoração, na igreja, em casa, diante de uma situação que nós nos omitimos como adoradores. Pessoas que passaram um seminário de volta à essência à adoração. Manifesta na sua vida a glória de Deus. Só depende de você. Só depende de você. Seja obediente. A obediência é a adoração perfeita. Muito melhor que acordes, muito melhor que escalas, muito melhor de qualquer tipo de som que nós possamos produzir musicalmente falando. A obediência é o som que mais agrada e toca o coração de Deus. Agora você coloca a mão no seu coração e fala assim: me dá, Senhor, um coração obediente. Eu não vou me demorar a fazer o que o Senhor me manda fazer. Diga para Ele. Quebra na minha vida essa procrastinação de deixar para depois. Quebra na minha vida, Senhor, essa dureza, essa resistência. Tira da minha vida esses valores errados. Me ajuda a ser guiado pelos sinais verdadeiros. E que eu seja, Senhor, conhecido por aquilo que eu amo. Eu te amo. E quero ser conhecido porque eu te amo. Eu quero ser conhecido porque eu te amo. Fala, eu quero ser conhecido porque eu te amo. Eu quero produzir com os meus lábios a generosidade de Deus, o desejo de Deus, a mente de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus.